Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos e lhes disse: os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso deveis fazer e observar tudo o que eles dizem. Mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos da Escritura na testa e nos braços e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar e de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deveis chamar de mestre, porém, um só é vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Na terra, não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos no Evangelho de São Mateus, no capítulo 23, versículo 1 até o 12º. Uma passagem do Evangelho muito importante para esse tempo da Quaresma. Agora, Jesus olha para as autoridades. Lembremos que toda a autoridade ela foi constituída por Deus. Mas há daqueles que exercem mal a autoridade. Ai daqueles que não está exercendo a autoridade como deve exercer. Você é a autoridade? Você tem alguma função aonde existem pessoas que são subordinadas a você? E aqui eu me vejo também, porque toda vez que eu vejo essa passagem, eu já olho para mim, porque eu sou uma autoridade religiosa. Mas você pode ser uma autoridade na sua família, você como pai, você como mãe. Mas você pode ser uma autoridade no seu trabalho. Como você pode ser também uma autoridade dentro da vida da igreja. De repente você recebeu uma função em alguma pastoral. Você que é sacerdote, como eu já falei, ou um bispo. Só que as autoridades religiosas daquele tempo, elas não estavam exercendo a autoridade como serviço, como Jesus mesmo fala aqui no final. Então, eles estavam se exaltando. Eles queriam se mostrar. E exerciam a autoridade para o bem próprio, para si.
não para o serviço. E aí Jesus olha os fariseus, que eram a autoridade, e Jesus fala para os discípulos. Vocês estão vendo aqueles fariseus e os mestres da lei? Eles têm autoridade para sentar ali na cátedra de Pedro, me desculpa, na cátedra de Moisés. Eles têm autoridade. Eles têm autoridade para ensinar. Sentar na cátedra significa autoridade para ensinar. Só que eles chegaram numa situação tão deprimente no exercício da autoridade, que Jesus agora olha para eles e explica para os discípulos. Os mestres da lei, os fariseus, têm a autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem. Olha, tudo o que eles dizem deve ser observado e deve ser feito. Mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Agora nós estamos diante de uma situação de teoria e prática. Na teoria, fazem isso, falam aquilo, o que eles dizem estão até de acordo com o que Moisés deixou ensinado lá na Torá. Assim, todos os ensinamentos aí que nós encontramos na lei, os profetas, tudo certinho. Mas na hora de praticar, as ações deles são totalmente contrárias. Aí Jesus começa a elencar o peso que eles colocam nas costas dos outros e eles mesmos não têm força para carregar, mas, no entanto, os escravozinhos dele têm que fazer, né? E não importa se eles consigam ou não, eles têm que fazer. Então Jesus está dizendo, façam o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem. Só, meus irmãos, que a autoridade, ela entrou numa situação tão deprimente nos tempos de hoje. E aqui eu quero me referir também às autoridades religiosas, principalmente, né? Sendo que as autoridades civis estão do mesmo jeito. Mas é um momento de nós avaliarmos também a autoridade religiosa. E como é que está o exercício da autoridade religiosa? Jesus está dizendo assim, não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Deveis fazer e observar tudo o que eles dizem. Mas o que se é dito no dia de hoje está conforme os ensinamentos de nosso Senhor? Vamos ser francos. E aqui eu me coloco também. O que eu digo está de acordo com os ensinamentos do depósito da fé, estão de acordo com as Sagradas Escrituras, estão de acordo com o que Santo Tomás falou, São João Crisóstomo, São Jerônimo, Santo Irineu, Santo Atanásio. Estão de acordo? Ou há uma modernidade? E essa modernidade dos ensinamentos, eles vão contra. É isso. Eu, como
sacerdote que tem a missão de ensinar. Eu estou ensinando certo e além de estar ensinando certo, as minhas ações, elas também estão conforme. E aqui eu amplio para toda a igreja. Então Jesus está dizendo assim: façam o que eles dizem, mas não pratiquem as suas ações. Porque as suas ações, elas são erradas. Então, só que hoje, meus irmãos, a questão está nas duas situações. Tanto as ações erradas, como o que ensina está errado. E nós, católicos, não podemos ser ingênuos. Nós não podemos obedecer quando o ensinamento é errado. Vocês estão entendendo? As pessoas hoje elas fazem uma confusão muito grande, porque elas dizem assim: ah, mas foi o padre que falou. Sim, mas o que o padre falou, o que ele ensinou, está de acordo com a Sagrada Escritura? Está de acordo com o que Jesus ensinou? Não, mas foi o padre que falou. Sim, o padre falou, mas não está de acordo com o que Jesus ensinou. Então, se não está de acordo com os ensinamentos de Nosso Senhor, então não se pode obedecer. Porque essa desobediência, na verdade, é uma obediência a Deus. Lembremos de Pedro e João, né, que foram presos lá no início do Evangelho, dos apóstolos. E eles queriam que Pedro parasse de falar no nome de Jesus. Olha bem, como que Pedro iria parar de falar no nome de Jesus se ele foi constituído para falar no nome de Jesus? Se Jesus deu essa autoridade para ele, e Jesus é Deus, se Jesus já tinha dito para ele, lá no início da vocação, sereis pescadores de homens, agora essas autoridades estavam dizendo para ele parar de falar no nome de Jesus. E aí Pedro responde: a quem eu devo obedecer? A Deus ou a vocês? Uma vez que eles estavam pedindo para Pedro parar de falar no nome de Jesus. Estão entendendo? Então, se Pedro chegasse e obedecesse àquelas autoridades, ele estaria desobedecendo a Deus e obedecendo às autoridades civis. E Pedro poderia usar o argumento: não, Jesus, mas eu estava obedecendo às autoridades, porque eles receberam a autoridade, e a autoridade veio do Senhor mesmo, porque toda a autoridade foi dada por meio de Deus e tal. Então Pedro estaria usando um argumento que diante de Deus seria errado. Por isso que Pedro vai e diz: a quem eu devo obedecer? Sim, vocês estão querendo que eu pare de anunciar o nome de Jesus. Mas a quem eu devo obedecer? A vocês ou a Deus? E Pedro foi firme e continuou obedecendo a Deus, mesmo que isso custou para ele. E como custou? A desobediência às autoridades, quando elas estão fora dos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, pode custar na vida do que desobedece. Pode gerar perseguição, pode gerar prisão, pode gerar até morte. Mas não é cabível obedecer quando a autoridade está pedindo para o
os submissos fazerem algo que vai contra os ensinamentos da igreja, os ensinamentos ali da Sagrada Escritura. Isso tanto na questão civil como na questão religiosa. Por exemplo, de repente, aqui no Brasil, estamos rezando para que isso não aconteça. Mas, de repente, Deus me livre, né? Mas a legalização do aborto é aprovada. E agora, nós, católicos, sabemos que nós não podemos praticar isso. Não se pode abortar, praticar o aborto. Só o aborto natural, e aí é Deus, né? Isso é uma questão divina. Porque se Deus deu a vida, Deus pode tirar. Embora para nós não seja muito compreensível, né? O aborto natural não deveria existir, mas acontece. Mas o aborto já ali premeditado, feito, de ir na clínica e tirar aquela criança, matar aquela criança. E hoje usam a palavra interrupção, né? Para não ficar uma palavra muito dura, aborto. Para nós católicos, nós não vamos obedecer às autoridades civis, porque nós vamos obedecer a Deus. Então, nós católicos vamos resistir. Um casal católico não vai fazer isso. Agora, se aqueles que não são católicos, de outras religiões, eles querem seguir as leis civis, ok, aí é problema deles. Só que nós estamos aqui para seguir os mandamentos da lei de Deus. E ainda vamos supor que agora os sacerdotes estivessem dizendo, uma vez que você está em determinada situação, você pode chegar e matar a criança. Não iremos obedecer. Não, mas foi o padre que falou, foi o bispo tal que disse. Isso aí é evangelho da conveniência. O evangelho da conveniência é assim. A pessoa já tem uma predisposição de querer fazer isso. Ela não faz porque a consciência dela diz que é para não fazer. E aqui a consciência é Deus dizendo. E ela encontra uma autoridade religiosa dizendo pode fazer. Aí ela usa o nome da autoridade religiosa, no caso, ou até civil, mas aqui eu estou falando agora da religiosa, porque eu já falei da civil, e ela faz, e aí quando vão conversar, foi o padre agora lá no sermão, ele disse que pode fazer. Agora, aplique o que eu estou dizendo para outras situações. Você está entendendo? Aí você vai aplicar isso para o adultério, essas questões de segunda união. Aí você vai aplicar isso também para os pares de homens e mulheres. O homem e a mulher, o homem com o homem, a mulher com a mulher. Que a Sagrada Escritura diz que não pode existir um relacionamento entre um homem e uma mulher. Levítico 18, versículo 23. Carta aos Romanos, capítulo 1. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, do versículo 9 seguinte, vai falar sobre isso. Lá no livro do Apocalipse, no capítulo 21, vai falar sobre essas coisas. Então agora nós temos a autoridade divina que está dizendo não faça, e agora você encontra a autoridade religiosa que recebeu de Deus essa autoridade e que está exercendo a autoridade de forma errada, você está entendendo? Aí agora a pessoa vai e diz não, porque o
o padre tal disse, o bispo tal disse, ou até o papa tal disse, e aí se usa esse nome para a pessoa praticar o erro. Não, não pode. Não pode, não deve. Porque a autoridade divina está acima de qualquer autoridade. E toda autoridade tem que estar submissa à autoridade divina. Aí sim pode se exercer bem a missão. A sua missão que Deus concedeu. Os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso deveis fazer e observar tudo o que eles dizem. Só que estou dizendo hoje que até essa primeira parte, ela cai por terra, porque os ensinamentos que estão sendo feitos já estão fora do que nosso Senhor nos ensinou. Então agora já não dá mais para dizer faça o que eles dizem. Primeiramente tem que se ver, observar se está tudo de acordo. Aí sim vamos fazer o que está sendo dito. E aí vem a segunda parte. Pois eles falam e não praticam. Ou seja, eles, além de não falar, já não estão praticando também. Então está aí a necessidade que nós teremos de estar atento. Quantas vezes eu já falei e vou repetir para vocês de novo. Tudo aquilo que eu estiver ensinando na homilia, esteja com o catecismo da igreja nas mãos, da igreja católica. E veja também nos evangelhos. Se estiver de acordo, vão em frente, obedeçam. Se aquilo que eu estiver falando não estiver conforme ao que a igreja nos ensina, sempre nos ensinou, se não estiver de acordo com o evangelho, não obedeçam, não façam. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima.